vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje iremos trabalhar o capítulo 4 do livro de vocês. Esse capítulo ele trata da monarquia absolutista. Trabalharemos o tópico 1, característica do Estado absolutista. Tópico 2, a busca pela liderança continental. E o tópico 3, o absolutismo na França e na Inglaterra. Bom, vamos iniciar conhecendo algumas das características do absolutismo. No início da Idade Moderna, os países da Europa que conhecemos hoje não existiam. A formação desses países ocorreram através de um longo processo de centralização política que foi iniciado na Baixa Idade Média. E a partir desse momento, a centralização do poder implicou na subordinação de regiões distantes ao mesmo governo, que se impôs pela aplicação de leis, línguas, moedas, impostos e religião. Esse fenômeno histórico seria responsável pela criação daquilo que ficou conhecido como monarquia absolutista. Uma monarquia que era de uma modalidade política em que o monarca exerce o seu poder de forma incontestável, isto é, de forma absoluta, ou seja, ninguém mandaria mais do que o monarca. O poder do monarca valia mais que todos. Portanto, essa centralização do poder na mão do monarca implicava no enfraquecimento dos nobres de origem feudal. Ou seja, os senhores feudais, embora mantivessem a propriedade de terra e os direitos sobre os servos, perdiam os poderes do governo com a aplicação das leis. A nobreza feudal, ela resistiu o máximo que pôde, no sentido de que ela estava perdendo os seus poderes para o monarca. Dessa forma, os reis não demoraram a perceber que a melhor maneira de ter os nobres ao seu lado era oferecendo-lhes cargos políticos e militares, e também presenteando-os com doações, joias e prestígios. Era o interesse do rei em, de certa forma, agradar a nobreza. Bom, o rei, ele também era um nobre, e ser um nobre era muito mais que ter um título. Em uma sociedade em que é apoiada na distinção entre nobres e o restante da população, que são os plebeus, é uma sociedade baseada no sangue, isto é, na crença de que os nobres são diferentes das demais pessoas, devido às suas origens, e além de também, supostamente, ter um comportamento que não era igual ao comportamento do povo de um modo geral, ou seja, de ter um estilo de vida tido como refinado. Então isso fazia com que o rei, de certa forma, tentasse trazer a nobreza para o seu lado, devido a esses laços de sangue. Nesse sentido que, para manter esse modelo de sociedade conhecido como antigo regime,
que era fundamental aos reis passar a impressão de que os nobres permaneciam como grupo social dominante, mesmo que isso se desse apenas na aparência. E o poder das monarquias absolutistas na Europa esteve ligada à habilidade que estes tiveram de controlar as distribuições de ganhos, dando à nobreza claras vantagens, embora setores da burguesia também tivessem seus benefícios. Por esse motivo, o tipo de Estado da Idade Moderna pode ser denominado de aristocrático, pois a nobreza seguia uma classe privilegiada, ainda que, em vez de cada senhor mandar na sua terra, o poder de governo ficasse na mão dos reis. No governo absolutista, o monarca ele tinha que se preocupar com a rivalidade do seu reino com os reinos vizinhos e assegurar que seu território e suas colônias não fossem conquistados por outros estados. Os reis eles ocupavam um lugar de tanta importância que criou-se o que ficou conhecido como teoria do direito divino dos reis. Mas o que queria dizer essa teoria? Essa teoria acreditava-se que, se Deus ocupava o trono celeste, o rei deveria ocupar o trono terrestre. E se eles eram abençoados pelo Criador, eles não deveriam dividir o seu poder com mais ninguém. Sendo assim, não seria possível questionar ou limitar a autoridade de um monarca. Interessante também a gente ter em mente que nesse contexto também ocorria a busca pela liderança continental, onde as monarquias disputavam o domínio e a influência sobre o continente europeu. Agora vamos entender como se estabeleceu o absolutismo na França e na Inglaterra. Bom, a centralização do poder monárquico havia ganhado espaço na França desde a Idade Média, exceto no período da Guerra dos 100 Anos. Ela prosseguiu com a dinastia Veloz. E nesse processo destacaram-se alguns monarcas, como Francisco I e Henrique II, que foram responsáveis pela organização de uma administração pública eficiente que zelava pela lei e pelos impostos. Entretanto, a França ficou dividida logo depois da morte de Henrique II, quando os conflitos religiosos opuseram de forma violenta católicos e protestantes calvinistas. O episódio mais famoso, que ficou mais conhecido sobre esse embate entre essas correntes religiosas na França, ocorreu no dia 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Na Noite de São Bartolomeu, os líderes da igreja estavam reunidos em Paris para a celebração do casamento da católica Margarida de Valois, que era irmã do rei Carlos IX.
Nesse momento que ocorreu essa repressão, que ficou conhecida como uma forte repressão contra o protestantismo englandados pelos reis franceses. Os embates acabaram resultando em um embate ainda maior, que foi a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos teve como motivação inicial essas diferenças religiosas existentes entre cristãos católicos e protestantes. Contudo, também a gente percebe que ela não era apenas de cunho religioso, pois também envolviam motivações políticas, interesses em territórios, interesses econômicos e até mesmo a hegemonia na Europa. Um dos maiores símbolos dessa monarquia absolutista foi o rei Luís XIV, que foi coroado rei da França. E ele ficou bastante conhecido nesse contexto, inclusive foi denominado de Rei Sol, por haver centrado todo o poder em suas mãos. E isso fez com que ele fosse considerado um grande símbolo da monarquia absolutista europeia. Luís XIV acumulou as funções de rei e de ministro e cuidava pessoalmente de todos os negócios do Estado, neutralizando assim o poder da nobreza e centrando tudo em suas mãos. Por isso, ele é considerado o símbolo máximo da monarquia absolutista. Já no que diz respeito à Inglaterra, essa centralização monárquica vem ganhar força apenas após a Guerra das Duas Rosas, no final do século XV, onde Henrique, que era o segundo rei da dinastia Tudor, adotou uma política centralizadora que incluiu uma ruptura com o catolicismo e resultou na criação da Igreja Anglicana. O rei ficou marcado no contexto da Inglaterra absolutista porque ele mandava perseguir e executar todos aqueles que faziam oposição ao seu governo e os acusava de apoiar o catolicismo. Henrique VIII, quem governou brevemente também foi Eduardo VI e Maria Tudor. Maria Elizabeth I. Todos os três eram filhos de Henrique VIII. Elizabeth ficou conhecida nesse período por jamais ter casado, uma vez que ela se dedicou-se apenas a governar a Inglaterra. E foi no seu governo que ocorreu o apogeu do absolutismo inglês. No contexto, Elizabeth investiu na política marítima da Inglaterra, que tinha como objetivo superar sua fraqueza colonial diante dos demais reinos europeus. E para isso, ela deu abrigo a corsários e modernizou a frota marítima. Dessa forma que Elizabeth teve vitória sobre a Invencível Armada, que era uma poderosa frota naval do rei espanhol Felipe II.
Após esse episódio de confronto com Elizabeth, os espanhóis jamais recuperaram sua força naval. A Inglaterra começou a estabelecer uma agressiva política marítimo-comercial, favorecida, sobretudo, por sua condição insular, que estimulava o desenvolvimento da navegação e representava uma proteção natural contra os ataques dos inimigos dos continentes. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 4 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 72 a 87. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.